Então, vamos começar a correção do exercício sobre equações. A primeira questão é para verificar na letrinha A se o número 7 é a raiz da equação 4x mais 6 igual a 36. Raiz da equação é o resultado da equação. A equação ali é 4x mais 6 igual a 36. Então, vamos aprender a fazer equação. Primeira coisa, a gente vai colocar o sinalzinho de igual embaixo. Tudo que tem antes do sinal de igual tem que ser com letra. Depois do sinal de igual, não tem letra. Então, tem aqui um número que já tem uma letra junto, então eu vou colocar ele antes do sinal de igual. 4x. O 36 já está depois do sinal de igual, ó, certinho. Todos os números que não tem letra ficam depois do sinal de igual. Esse mais 6 que está aqui, ele está no lugar errado, ele está antes do igual. Antes do igual são só os números que têm letra junto. Então, nós vamos colocar o 6 para o outro lado. Só que se ele troca de lado, ele vai trocar também de sinal. Ao invés de mais 6, ele será menos 6. Vamos continuar. 4x certinho, antes do sinal de igual. 36 tira 6, eu já posso resolver essa continha, dá 30. X, que é o valor que eu quero descobrir sozinho, eu não quero o 4 junto com ele, é igual a 30. Esse 4 que está aqui vai vir para o outro lado, né? Só que ele vai vir com sinal contrário. Se ele está multiplicando o x, que quando não tem nenhum sinal eles estão de mãozinhas dadas, é como se fosse vezes, seria 4 vezes o x. O inverso da multiplicação, ou o inverso da continha de vezes, é a continha de dividir, é a divisão. Então, eu vou colocar um sinal de traço de fração aqui, porque fração é a mesma coisa que divisão. E vou dividir por 4. 30 dividido por 4 não dá conta exata, porque não tem 30 na tabuada do 4. Então, o que eu vou fazer? Eu posso simplificar os valores para chegar numa fração menor. O 30 pode dividir por 2 e o 4 também pode dividir por 2. Se eu escolher dividir por 2 o de cima, o de baixo também tem que ser divisível pelo mesmo número. 30 dividido por 2 dá 15 e 4 dividido por 2 dá 2. Agora já não dá mais para eu simplificar essa fração. Por quê? 15 não tem na tabuada do 2. 15 não dá para dividir por 2 com conta exata. Daria aqui, no caso, 7,5, né? Se a gente fosse dividir o 15 por 2. Mas pode parar por aqui, tá bom? Então, o 7 é o resultado da equação? Não é. O 7 não é a raiz da equação. Então, vocês vão ter que responder ali na letra A que o 7 não é raiz da equação, né? Essa questão aqui, ó, está errada, tá? O 7 não é raiz da equação. 7 não é. Ele não é o resultado, não é o valor do x. O valor do x são 15 meios. Vamos para a letra B. A letra B está perguntando se o 8 é o resultado da equação, é a raiz da equação 14 mais 2y, pode ser qualquer letra, igual a 30. Vamos colocar primeiro o sinal de igual. Antes do igual ficam os números que têm a letrinha junto, no caso é 2y. Não precisa trocar o sinal porque ele já está no lugar certo, ó, ele está antes do igual. Depois do igual já tem o 30, ele continua ali bonitinho com o mesmo sinal porque ele já está no lugar certo. Mas o 14 está no lugar errado. Se o 14 aqui não tem nenhum sinal antes, então quer dizer que ele é mais, ele é positivo, tá? Às vezes o positivo não aparece, o sinal de mais. Mas quando não tem o sinal, você já sabe que é o mais. Se ele vai para o outro lado, então ele tem que trocar de sinal. Vai ficar 30 menos 14. Então, vamos lá. 2y é igual. 30 tira 14 vão dar 16. Quero descobrir só o valor do y, então ele fica aqui sozinho, 16 já estava aqui, continua. Esse 2 que está multiplicando y vai vir para cá dividindo. O traço da fração é a mesma coisa que divisão.
Então, o 16 fica em cima e o 2 fica embaixo, dividindo 16. 16 dividido por 2 vão dar... Posso colocar o resultado aqui na frente. 8. Então, o y vale 8. Isso quer dizer que o 8 é raiz da equação. Então, o 8 é raiz. Perfeito. Essa continha aqui, ó, o 8 é raiz. Já descobrimos que a letra B está correta. Agora que nós temos o número 4, o número 4, ele tem uma balança, né? A balança está equilibrada, ó, esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Então, vamos ver qual é o valor de cada bolinha dessa. Vamos lá, Júlio tem 6 bolas de metal da mesma massa, M. Para calcular o M, Júlio colocou 5 bolas nesse primeiro pratinho aqui, né? Tem 5 bolinhas. E no outro prato, ele colocou uma bolinha com um cubo de 100 gramas. 100 gramas é a massa desse cubo. Ele observou que os pratos da balança ficaram equilibrados. O peso daqui, a massa dessas 5 bolinhas, é igual à massa da bolinha com o cubo. Calcule a massa M medida em gramas de cada bola de metal. Então, na nossa aula presencial, os alunos conseguiram calcular mentalmente. Mas e se nós fôssemos fazer, né, o cálculo com uma equação? Como que a gente faria? Nós faríamos do seguinte jeito. Quantas bolinhas eu tenho aqui? 5, né? 5 bolinhas. Vamos chamar cada bolinha de M, porque foi o que falou ali no exercício, né? Cada bolinha dessa é um M, 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 M. Então, nós temos quantos M's aqui? Ou quantas bolinhas? 5. Então, nós podemos colocar 5M. Igual, né? Porque esse lado aqui da balança tem que ser igual a esse lado aqui da balança. Agora, depois do sinal de igual, vou colocar esse lado de cá. Desse lado aqui da balança, nós temos um M e temos um cubo de 100 gramas. Então, eu vou colocar M mais 100 gramas, que é o cubo. Então, eu estou preparando a minha equação para achar o valor dela. Vamos ver quanto vai valer? Então, vai ser... Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o sinalzinho de igual. Antes do igual, eu vou colocar todos os números que tem letra. Nós temos o 5M. E tem depois do igual aqui um M. Se não tem nenhum sinal nele, é como se fosse o mais. Só que ele está no lugar errado, ele tem que ficar aqui, não aqui depois do igual. Então, eu vou colocar ele aqui com um sinalzinho de menos, porque ele trocou de lado. Então, vai ficar menos M. Igual a 100, que já está no lugar certo. 5M tira M, ou seja, eu tenho 5 bolinhas e tiro uma bolinha. Vai ficar 4. 4 bolinhas, né? 4M, igual a 100. Eu quero M sozinho agora, igual a 100. E esse 4 vem para cá, dividindo o 100. O meu M vai ser igual a... É como se a gente pensasse em dinheiro, né? 100 é como se fosse R$1. R$1 dividido por 4 vão dar quantas moedas? Vão dar 4 moedas de 25 centavos. Então, o valor de cada bolinha são 25 gramas, né? É a massa de cada bolinha que tem nesse exercício, certo? Então, nós descobrimos aí o valor de cada bolinha, 25 gramas. Certo? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre equação e nós vamos fazer mais exercícios mais para frente. Qualquer dúvida, podem ficar à vontade para falar comigo. Um beijinho para todos e boa aula!